Fala galera, Bono e Dani aqui mais uma vez. Uma das séries mais esperadas acabou saindo há alguns tempos, alguns dias. The Witcher, eu assisti, acompanhei a série toda. São 8 episódios, cada episódio acopla ali, né, num tempo de 55 minutos a 1 hora e pouco. É uma série bem dark, bem medieval, bem pelo lado da aventura. E cheguei a uma certa conclusão dessa série. Será que realmente vale a pena assistir? Sendo porque a segunda temporada já está sendo renovada e cravada ali para 2020. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Baseado numa série de livros de Wiedźmin e escrito por Andrzej Sapkowski, exatamente, é polonês, é um nome complicadíssimo, The Witcher chegou trazendo muitas perspectivas nessa série. Como eu disse, é uma coisa bem dark, há muitos diálogos, não é tão tenso o ritmo, mas há um tom bem ali estabelecido. Tudo começa quando Geralt de Rivia, um mutante bruxo caçador de monstros, sai em busca de seu destino pelo mundo turbulento, onde as pessoas podem ser mais perversas que as criaturas selvagens que ele acaba caçando e destruindo. Temos na direção o Thomas Baginski, nunca vi nenhum filme dele, nenhuma série, mas aqui ele tem total controle da história, exatamente. A história ela é bem lenta, ela não é tão envolvente no começo, você tem que ter paciência, sendo porque essa lentidão acaba lhe trazendo muito desconforto na hora de assistir. Você espera por várias coisas. Apesar do começo abrir logo ali uma cena onde o Geralt de Rivia está enfrentando um grande monstro do lago. Depois disso, há muita lentidão. Não espere ser uma série de ação. Apesar de ele ter um controle da história e da narrativa, parece que não há muito do que extrair de certos personagens. E o que estrutura muito bem essa série é o Geralt de Rivia, a Yennefer, que é a maga, e a Ciri, que é uma personagem que a gente já vai falar um pouquinho lá na frente. Sem eles, essa série não funciona, principalmente o Rhaegar de Rivia. É um bruxo, ele tem essa saga, ele vai viajando pelo mundo, que é um mundo medieval. Há algumas coisas que são passadas em passado, que vamos entender, mas eu acho que fica uma coisa muito estabelecida demais. Esses lances de tempos, passado, presente ou futuro, você demora um pouco para entender. É uma coisa que é estabelecida entre os três personagens, há momentos que eles se cruzam, claro, né? E tudo ali é muito bem, eu diria, dialogado. Há muitos diálogos que não é necessário e a ação ela não é tão frequente. É uma ação que quando acontece acaba até lhe convencendo, mas não é nada fantástico. Mas a narrativa parece ser bem agrupada, não só os personagens, mas a história, como é baseado numa série de livros. Praticamente as adaptações que acaba sofrendo não consegue lhe trazer grandes frutos. E claro que a gente também tem que dizer que a história ela não deixa você confuso. E isso você pode ter certeza. Apesar de você entender depois de um certo tempo da série, os encaixes de cada personagem, de a própria narrativa entre os três e outros começarem a se unir, você começa a perceber que faltou mais espaço entre a ação, criatividade, genialidade, alguns CGIs bem cafajestes, outros até acabam te convencendo. E faz muito lembrar entre Harry Potter e Senhor dos Anéis. Algumas cenas faz a gente lembrar isso, mas não é uma réplica nenhum dos dois. Mas eles poderiam terem reinventado algo mais. Poderiam ter colocado um pouquinho mais de produtividade entre cenas de ação e etc. Quase chegando na série, apesar de ela não trazer muitas coisas previsíveis, algumas coisas são até bacanas e geniais, acaba abrindo também uma segunda temporada. Mas eu não quero entrar em detalhes. Ela começa de um jeito, o meio é bem embaralhado, bem confuso, depois você começa a entender, tudo bem. E o final, apesar de ser um final, eu diria, estranho, para muitos não foi comum, outros foi geniais. Para mim não foi meio estranho. Tá certo que algumas coisas fazem sentido, outras não. Mas eu acho que faltou um pouco de extração de alguns personagens. E aqueles que acabaram sofrendo essa extração não trouxeram grandes obras.
Há também uma criação de mundo que estabelece vários personagens, temos elfos, temos anões, temos vários guerreiros, guerreiras, entre outros, monstros, dragões, e acredite, até diabos nós temos. Porém, não são tão destacados assim, eles se encaixam bem na história, mas eu acho que às vezes você tem que um pouco de colocar um brilho nos personagens coadjuvantes. Porém, é trazido aqui uma espécie de mundo e personagens, e o que importa mesmo é o Geralt de Rivia, a Ciri e a Yennefer. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pela narrativa, o roteiro. Ele é muito bem escrito, apesar de sofrer algumas adaptações lá dos livros, da série dos livros, ele acaba se dando bem. Há um tratamento entre alguns personagens principais espetacular, gostei muito do que fizeram com a própria Yennefer. A gente já vai chegar nela também. Alguns coadjuvantes também me surpreenderam. A história ela é uma espécie de um círculo, que há um encontro depois entre alguns personagens, que vai encaixando. Mas eu acho que a narrativa também acaba prejudicando alguns personagens, que faltou um pouco mais de poder, né? Um pouco mais ser extraído também na hora de conduzir a ação. Porém, a narrativa e o roteiro, entre o núcleo central da história, ela é muito bem desenhada e não comete falhas. Já o elenco, apesar de ser muito grande, poucos aqui conseguem estruturar a história. Como disse, os três principais aqui são o que mais sustentam essa história, começando pelo Geralt de Rivia, que é interpretado pelo Henry Cavill. Ele tá demais aqui, ele tá muito bem, ele constrói aquela personalidade séria, amarga, fria, mas o roteiro acaba castigando um pouco. Faltou um pouquinho mais de desenvolvimento do personagem, algumas cenas de ação são ótimas, mas não passam de um certo ponto. Há muito sangue por parte dele na hora de agir, e isso a gente tem que estabelecer que é muito bom. Se há brutalidade, tem que conter cenas de sangue, sangrentas. Mas as lutas com espadas, algumas magias, já que ele é um bruxo, não são tão avançadas assim. Apesar de ele dar aquela química ao personagem, faltou um pouco mais ali de desenvolvimento. Poderiam ter trazido uma coisa mais fantástica. Há certas lutas que parecem que ele não é um bruxo. Então faltou um pouquinho mais de crescer o personagem, um pouquinho mais de poder. Já a Anya Chalotra, que interpreta a Yennefer, ela está muito bem. É uma personagem, é uma maga. Ela, no começo você fica meio confuso com ela, depois vão estabelecendo as suas motivações, o seu poder. Ela é muito bem extraída, apesar de eu achar que em certas cenas ela poderia ser mais grande ainda, mas tudo bem, há uma coisa muito bem crescente nela. Ela tem uma espécie de uma ganância, que ela quer tudo, e isso dá motivação à personagem. E do jeito também que é conduzido, não só em ações, mas também em diálogos, ela não compromete. Há um final meio estranho, porém eu não quero entrar em detalhes, mas ela se sai bem. Entre os três, que eu já vou chegar na terceira, ela pra mim é a que sai entre a melhor. Já a Freya Allan, que interpreta a Ciri, é uma personagem que durante boa parte da série você não entende as suas motivações. É uma personagem completamente perdida. Há muitas coisas que são desnecessárias. Depois a gente começa a entender a maldição que ela tem. Há uma profecia. Então ela é mais como uma personagem representativa. Há algumas coisas no final que também não quero dizer, que são ótimas, boas por parte dela, mas é uma personagem que foi colocada a menos para implantar o núcleo central da história. Dá certo, é necessário, mas também não é nada fantástico. E temos também o personagem do Eamon Farren, que é o vilão, que, faltou mais uma coisa de ele representar o perigo, alguns momentos pouquíssimos ele se sai bem, mas não convenceu. Desculpe falar, é um vilão que poderia ter crescido mais, foi meio artificial, então ficou bem abaixo. Já o restante do elenco dos personagens, alguns servem para dar um arco na história e principalmente na narrativa que dá certo, que é bacana e é importante. E outros personagens servem para apenas temperar a série, para não ficar um pouco enxuta em questão de personagens e elenco, que algumas vezes dão certo e outras são desnecessárias. Há até personagens para dar um alívio cômico que não funciona. Mas a série ela se dá bem, principalmente com os três
personagens, né? O Geralt de Rivia, a Ciri e a Yennefer. Fora isso, o restante, como eu disse, não tem grande importância, apenas para ajudar a sustentar a história. Eu diria que The Witcher é uma série que traz muitos diálogos, uma narrativa muito bem em linha reta, desdenhada, não compromete, mas falta produção de ação, falta um pouquinho explorar alguns personagens e apesar da atmosfera ser bem dark, faltou algo a mais, né? Faltou um pouquinho mais de genialidade e criatividade também em explorar esse mundo medieval. E eu não poderia dar outra nota, como 7.1. É uma série que prometeu até, por um lado, né? A gente esperava, para quem é amável, né? Por esses tipos de séries medievais. Porém, ela não convenceu ainda. Apesar de estar para renovar a segunda temporada, ainda não convenceu, então fica um pouquinho abaixo da nota. Bom, galera, por aqui nós terminamos. É uma série que você tem que ter paciência, né? Repetindo aí, se você não assistiu, tá preparado para assistir, é bom você ter muita paciência. Ela chega um ponto que ela fica meio tediante, mas depois ela dá uma deslanchadinha, mas vale a pena, ainda vale. Eu esperava muito mais. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui. It's all the same. Princess Cirilla is your destiny. I can't protect her. If you dismiss it, Geralt! You will unleash true calamity upon us all. I'll take that chance.